Bom dia, somos o grupo 3, cujo tema é efeito da interferência contextual. O grupo é composto pelo Felipe, pela Evelyn, pelo Jackson, por mim, Leonardo, e pela Lucimar. Antes de dar início ao nosso tema, vamos falar um pouco sobre a área que ele está introduzido, que é a área da aprendizagem motora. Ao longo da vida, o ser humano passa por diversas mudanças, em diversos domínios, como o cognitivo, o motor e o afetivo. Essa mudança acontece através de aquisições de novos conhecimentos e habilidades, e isso acaba trazendo como resultado aumento da eficiência nessas práticas. De acordo com Magill, 1998, a aprendizagem motora consiste na alteração da capacidade do indivíduo em desempenhar uma habilidade motora e pode ser indeferida por uma melhoria relativamente permanente no desempenho da prática ou da experiência. Com esses novos conhecimentos que vêm surgindo sobre a área de aprendizagem motora, está cada vez mais claro que um treinamento ele não deve ser só baseado em disciplinas como a fisiologia, biomecânica, etc. E sim de uma preparação global envolvendo a área de habilidades motoras. E isso vem ganhando cada vez mais espaço. E a interferência contextual, que é o nosso tema, vem ganhando também uma grande importância nesses métodos de treinamento. E agora eu vou explicar um pouco sobre essa área, né, que é a interferência contextual e como que ela deve ser trabalhada, né? A interferência contextual, conhecida pela sua abreviação EIC, refere-se ao grau em que a prática de diversas habilidades influenciam na aprendizagem da mesma. E o EIC pode ser considerado elevado ou baixo. E agora o Jackson vai nos explicar, né, como funciona esses graus. Agora iremos entender um pouco sobre o efeito da interferência contextual em função das alterações dos diferentes aspectos do programa motor. Aqui podemos ver um mapa mental, no qual o estudo de aprendizagem motora é importante para dar sequência no tema abordado. Podemos ver que existe a interferência contextual alta e a baixa. A alta ocorre quando as tarefas são aprendidas de forma aleatória, sem seguir um padrão, e a interferência baixa são práticas em bloco, ou seja, terá que seguir uma linha de raciocínio. Já os aspectos motor variável é quando os resultados são aleatórios e tem variações de movimento, por exemplo, 1, 2 ou 3 milésimos de segundo. E os invariáveis têm uma única variação específica, ou seja, podendo ser 1, 2 ou 3, mas não todas as 3, teria que escolher uma delas. Um estudo feito por Shea Morgan em 1979, no qual participaram 72 universitários de todos os sexos, os estudantes realizaram uma tarefa na qual tinham que se posicionar em um aparelho que foi construído propriamente para o estudo. Essa tarefa tinha como objetivo derrubar pequenas barreiras em uma sequência pré-estabelecida, procurando reduzir o tempo total do movimento. Os resultados confirmaram que já era esperada a interferência contextual na aprendizagem motora. O grupo da prática aleatória mostrou o melhor resultado nos testes. Essa figura apresenta o paradoxo relacionado ao desempenho dos grupos testados. Na fase de aquisição, o grupo de prática em bloco realiza uma tarefa com menor quantidade de erros em comparação com o grupo de prática aleatória. Porém, os testes apresentam uma troca de comportamento dos grupos, no qual ocorre o cruzamento de curva no desempenho. Foram encontradas duas tentativas de explicar esse fenômeno de interferência de aprendizagem. Uma de Shea e Morgan, em 1979, juntamente com Zimini, e a outra com Lee e Magill, em 1983. Shea e Morgan diz que a razão da superioridade da prática aleatória em relação com a prática em bloco seria a elaboração de apresentação na memória para cada habilidade motora, ou seja, o indivíduo realiza muitas e diferentes estratégias de informação e processamento. Com a prática aleatória, proporciona mais que uma habilidade motora esteja ativa na memória. Quem realiza a prática pode comparar cada variação diferenciando uma da outra. Já Lee e Magill, em 1983, na sua hipótese de esquecimento, acredita que as condições da prática com alta interferência contextual elevariam o esforço do processamento usado, quando muitas habilidades são praticadas juntas. Isso acontece porque a informação de tal habilidade determinada seria esquecida, então seria enviada à memória a longo prazo, tanto completa como por parte, por causa da inversão de outra habilidade. Resumindo então, pessoal, como a autora Magill mencionou, você
A aprendizagem motora é quando você melhora a sua capacidade, né, através do treinamento. Então, por exemplo, você salta. Quanto mais treino você tem de salto, melhor você vai saltar. Então, isso é uma aprendizagem motora. E a Shi e a Morgan, né, elas também dizem que se você praticar vários movimentos, você tem um melhor aprendizado, porque na interferência contextual é exatamente isso. Quando você treina várias capacidades, uma interfere na outra, né? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, na música, né? Você vai tocar primeiro só com uma mão, e aí você está aprendendo por blocos. Depois você vai aprender a tocar com a outra mão e depois você vai combinar as duas mãos. Quando você passa a combinar as duas mãos, o seu cérebro está fazendo duas atividades diferentes, né? Porque, por exemplo, no tambor uma mão vai tocar mais rápido do que a outra e na guitarra uma mão vai fazer um movimento diferente da outra. Isso vai melhorar ainda mais o seu aprendizado. Né? Então é isso que dizia no gráfico ali, né? Quando você aprende uma atividade, no começo, se você só faz um movimento, você vai fazer melhor. Mas a partir do momento que você passa a misturar os movimentos, você vai desenvolvendo a sua capacidade. Trazendo para a educação física, por exemplo, nós colocamos aqui o exemplo do jogo de voleibol. Fazer o treino por blocos. Então você vê que você vai fazer o treino por blocos. Então você vê que você começa ali a criança aprendendo a pegar a bola, para fazer o saque, como que ela equilibra o corpo dela, como que ela segura a bola. Depois você vai seguindo aqui no sentido horário né, no slide, você vê que você já está misturando o toque com a manchete. O toque com a manchete. Mas ainda você só está fazendo dois movimentos coordenados, é toque e manchete, toque e manchete. Depois você vem para cá, você já começa a misturar outros movimentos, como ali no caso a cortada, para no final ter uma interferência totalmente aleatória, né? Porque quando você está no jogo, você não sabe se você vai dar um corte ou se você vai dar uma manchete. E essa interferência totalmente aleatória é que faz com que o cérebro trabalhe e ele fixe melhor todos os movimentos. Então, a interferência contextual é como que uma habilidade, quando você treina mais de uma, interfere uma na outra, você começa o treinamento por blocos, depois você vai fazendo por o randômico, né, que é sempre aquele como se fosse uma coreografia, você vai repetindo os movimentos até chegar no mais evolutivo, que é o aleatório, é quando você combina todos os movimentos de forma que o seu cérebro já aprendeu e ele responde, né, àquilo que está acontecendo sem ele saber necessariamente o que vai acontecer naquele momento. Obrigado, Lucimar. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado, que tenham entendido. E um bom dia a todos.